Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 32. Nós vamos estar meditando no texto Salmo de Davi, que fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo 32, nos seus 11 versículos, nos traz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Espero que nessa noite o Salmo 32 nos traga, de fato, o sentimento de alegria por termos sido perdoados por Deus. O Salmo 32, meus irmãos, é o segundo dos salmos penitenciais. Existem 6 salmos, o 6, o 32, 7 salmos, o 6, o 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. Eles são chamados de salmos penitenciais. Esse aqui especificamente, Salmo 32, é em formato de poema. E esse poema, em hebraico, é chamado de masquil. Quando nós olhamos, e algumas bíblias um pouco mais antigas vão trazer isso, masquil de Davi, lá no seu subtítulo. Quando nós olhamos para um texto, um salmo, por exemplo, que é classificado como masquil, é um poema didático. Ou seja, um poema que vai trazer uma instrução para nós. E nesse caso, a instrução na piedade. A experiência de um crente vai oferecer instrução para os outros. E essa instrução tem um peso. Ela vai revelar os passos do rebanho, assim como também vai consolar e vai dirigir os fracos. Então, aqueles que têm caminhado em fraqueza, olhando para esse texto, olhando para as instruções desse texto, vão conseguir caminhar com mais facilidade, através do exemplo da instrução oferecida pela experiência de outros crentes. E o Salmo 32, Davi vai expressar a bem-aventurança do perdão, depois de um arrependimento sincero e sem reservas. Dentre esses 7 salmos que eu citei como penitenciais, você deve se lembrar muito bem do Salmo 51. E o Salmo 32 tem uma grande semelhança com o Salmo 51, no sentido de que Davi precisou confessar ao Senhor, de uma forma muito sincera, o seu pecado e se arrepender sem reservas. De não voltar a praticar qualquer tipo de delito diante do Senhor, no sentido daquilo que ele tinha praticado. Então ele vai se deleitar com um senso renovado de proteção de Deus e de alegria. Então, para fins didáticos, a gente vai adotar a seguinte divisão. Versículos 1, 2 e 11, Davi vai falar com a Assembleia, vai falar com a igreja. Nos versículos 3 a 7, ele fala a Deus, e ele é ouvido por todos. E nos versículos 8 a 10, um dos sacerdotes do Senhor vai se dirigir a Davi. Então, o versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. É uma afirmação de justificação aos olhos de Deus. Então, nesse caso aqui, nós temos uma justificação sem o mérito das obras. Quando ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, em momento algum ele está falando de que essa pessoa fez algo para ter essa iniquidade perdoada e esse pecado coberto.
Ele está colocando apenas que ter uma iniquidade perdoada e um pecado coberto traz muita alegria. É bem-aventurado, é mais que feliz aquele que recebe essas coisas. E Paulo, ao falar de Abraão como tendo sido justificado pela fé, cita Davi em Romanos 4, de 6 a 8. Ele diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então aqui ele deixa muito claro, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, Davi mostra que é muito feliz aquele que de fato tem os seus pecados esquecidos, perdoados, dos quais Deus não mais se lembra, Deus não imputará mais esses pecados nesta pessoa, e de fato, isso independente das obras que ela pratica. Ele não atribui iniquidade. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Versículo 2. É bem-aventurado aquele que não é considerado como culpado do pecado. Sendo assim, um texto também do Antigo Testamento que nos traz uma ideia de alguém que foi perdoado e cujo pecado não é mais considerado, é Simei. Simei confessa o seu pecado diante de Davi. E ele é perdoado em 2 Samuel 19. Quando ele disse, não me imputes, Senhor, Simei falando a Davi, não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Então Simei pede perdão a Davi e diz, não se lembre do que eu fiz. Não se lembre da forma perversa como eu agi. Não conserve no seu coração a minha atitude, mas me perdoe. Não impute sobre mim a minha culpa. Não te lembres do que eu fiz, mas me perdoe. E o versículo 2 continua falando, e em cujo espírito não há dolo. Quando nós falamos em cujo espírito não há dolo, no espírito deste que foi perdoado e que está se sentindo extremamente feliz, não há fraude. O seu arrependimento foi sincero. E para que haja perdão, de fato, é necessário confessar o pecado com sinceridade. Somente os que confessam com sinceridade alcançarão perdão. Até porque, meus irmãos, nós entendemos que aquele que não confessou com sinceridade, ele voltará a praticar o mesmo erro. Então o perdão daquele dia não vai valer para a próxima vez. Ele terá que pedir um novo perdão. Então o perdão completo, o perdão definitivo, é alcançado por aqueles que confessam o seu pecado com sinceridade. Ou seja, eles de fato não querem mais que aquilo faça parte das suas vidas. Mas o versículo 3 diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. No caso de Davi, o pecado teve consequências físicas. Ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu não falava a respeito deles, enquanto eu não confessei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele sentiu fisicamente o peso do seu pecado. E essa linguagem aqui não deveria ser tomada como uma mera linguagem poética, nem considerada como um ensino de um princípio geral de que o pecado sempre tem consequências físicas. Com isso aqui eu não estou querendo dizer que o meu pecado, o seu pecado vai ter consequências físicas, que você vai adoecer porque você pecou. Nem toda doença é fruto do pecado de hoje. Agora, todas as consequências que nós hoje temos é fruto do pecado original. Os males que temos, a debilidade do nosso corpo, isso sim é fruto do pecado original. Mas eu não quero dizer que se você pecar hoje, amanhã você amanhece doente. Só que para Davi teve consequências físicas. E o que eu chamo a atenção aqui é que essas consequências vieram para Davi e alguns outros com relação a pecados não confessados. Preste muito bem atenção nessa expressão, enquanto calei os meus pecados. Enquanto eu não confessei, enquanto eu guardei para mim, enquanto eu tive como estimação aquilo que eu fazia de errado diante do Senhor. Após a confissão vem o alívio do perdão.
Enquanto ele calava sobre o pecado, os ossos se tornaram envelhecidos e gemidos constantes de dor haviam em seus lábios. Após a confissão, o alívio de saber que há perdão quando essa confissão é sincera, quando esse arrependimento é verdadeiro. Ele diz ainda: porque a tua mão pesava dia e noite, versículo 4, sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que ele está querendo dizer nesse versículo 4? O meu vigor se tornou em sequidão de estio. A tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor foi se acabando. A culpa imobilizava e enfraquecia Davi. Esse peso só poderia ser tirado quando o arrependimento profundo e sincero o impulsionasse a confessar o seu pecado. Ia chegar um momento que suas forças estavam tão diminutas que o senso de arrependimento ia ser colocado para fora em forma de confissão. Era necessário que esse momento chegasse. Uma vez que a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. As tristezas de uma alma que se sente condenada. É o que a gente vê aqui. O pecado era tão forte na vida de Davi, nesse caso, que ele sentia as dores físicas desse pecado. A tristeza profunda de uma alma que se sente condenada, como se nada tivesse de saída para ela. Até o momento em que ela percebe que a grande saída é confessar o seu pecado e saber que nós temos um Deus que é justo e que nos perdoa os pecados quando nós confessamos sinceramente as nossas falhas. Então, o crente fiel e verdadeiro, que sabe o que fez de errado e que confessa a Deus, ele tem um grande alívio em saber que Deus o ouve e perdoa os seus pecados. Enquanto ele cala os seus pecados, ele tem a triste sensação de uma alma que se sente condenada. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento da vida, de ter cometido alguma coisa que você disse a si mesmo: eu acho que eu não sou mais digno do céu, eu acho que minha salvação se perdeu, acho que Deus não olha mais para mim com um olhar de misericórdia, porque o que eu fiz é muito grave, eu mesmo não me perdoaria se eu estivesse no lugar de Deus. Só que tem uma coisa: Deus não julga como nós julgamos. E principalmente, Ele sonda os nossos corações. Primeira coisa que eu quero dizer em relação a isso: a nossa salvação não será perdida. O penhor da nossa salvação, ou seja, a garantia da nossa salvação, não são nossas obras. Não são nem mesmo as nossas confissões de pecados para obter um perdão. Porque nós fomos perdoados sendo ainda pecadores. Nós fomos salvos sendo ainda pecadores. O penhor, a garantia da nossa salvação é o sangue de Cristo. E não há nada que o possa apagar, e não há nada que subverta a nossa condição de salvos em Cristo Jesus. Mas aqueles pecados que são muito cruéis, não só com a nossa própria alma, mas com os outros, que são também, recebem as consequências desses pecados, nós precisamos confessar. Não para a gente sentir que a nossa salvação voltou, até porque ela não vai ser perdida, mas para a gente se sentir novamente em paz, com o nosso espírito em paz conosco, com Deus e com os demais. Isso é necessário porque o peso de uma alma que se sente condenada é algo terrível, que nós não podemos carregar durante muito tempo. É por isso que Davi expressa de forma física: os meus ossos envelheceram, o meu vigor foi se acabando enquanto eu não confessei. Cada dia, cada noite, ele se sentia pesado, a mão de Deus pesava e ele ia fraquejando em processo de destruição, de seca espiritual. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos, não somente pelo pecado, mas não somente pelo pecado esses que a gente considera tão danosos, mas tem um pecado que talvez a gente nem considere tão danoso, mas que nos dá a sensação e talvez a realidade da seca espiritual, é a nossa negligência. Talvez nessa época que a gente vive, muitos negligenciaram a leitura da palavra, a oração,
o jejum, outras questões que são tão importantes para a vida, para o dia a dia cristão. E sabe como é que se sente aquela pessoa que negligencia aquilo que Deus deixou para que nós nos alimentássemos dia após dia? Secos espiritualmente. Não é muito diferente daquilo que Davi sentia. Mas ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Chegou um momento que ele disse, basta, agora eu vou confessar, eu preciso de alívio. Eu não aguento mais o que eu estou sentindo. E eu sei que eu estou errado diante de Deus. Então nós temos aqui, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O final do versículo 5 começa a mostrar que tudo aquilo que ele sentiu até o versículo 4 podia ser tranquilamente resolvido a partir do momento que ele colocasse toda a sua confiança em Deus. Aquele que olha para nós, olha para o nosso pecado, mas não leva em conta simplesmente esse pecado e não simplesmente a nossa realidade miserável. Ele olha para nós e olha para Cristo. E nós fomos justificados por Cristo. E mesmo ainda pecadores, e mesmo errando dia após dia, e mesmo repetidas vezes fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor, nós temos a garantia de que Ele é o nosso advogado. O Senhor Jesus é o nosso advogado. O Senhor Jesus, Ele tem na sua essência, nas suas atribuições, a característica de defender-nos frente ao Pai, de interceder por nós frente ao Pai, e de ser a garantia de que nós, que estamos em suas mãos, em momento algum seremos lançados fora. Então, Davi precisava confiar que de fato seria perdoado. A partir desse momento, com total confiança e sem pensar nas consequências para frente disso, ele precisaria confessar. E a sua iniquidade seria perdoada. Aqui é a bênção decorrente da confissão de pecados. Davi relembra a confissão de pecado e do perdão consequente de Deus. Esse salmo, meus irmãos, é um testemunho da disposição e da autoridade de Deus para perdoar. Aqui nós não temos Davi dizendo, Senhor, eu confessei as minhas transgressões e o Senhor virou o rosto para mim. Aqui a gente não vê Davi dizendo, Senhor, eu confessei muito penosamente as minhas transgressões e o Senhor virou as costas para mim. A gente tem aqui que ele confessou as suas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É óbvio que Deus sabe perfeitamente o que nós fizemos e o que nós fazemos. A confissão de um pecado em nós não é de caráter informativo para Deus, mas ele traz a revelação de um coração arrependido e aberto à transformação. Quando nós, com toda a vergonha, chegamos diante de Deus e confessamos os nossos pecados, nós estamos mostrando a Deus que o nosso coração está arrependido e aberto à transformação. Até porque não é só confessar. É confessar sinceramente, é confessar e abandonar o pecado. Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então Davi estava aqui confessando os seus pecados, as suas transgressões ao Senhor, de modo que ele não mais encobria para poder prosperar, e que ele confessava e tinha disposição de coração de abandonar aquelas práticas, de modo que alcançou misericórdia do Senhor e teve a sua iniquidade perdoada. O versículo 6, o puritano Thomas Watson diz que esse versículo é o retrato do homem piedoso desenhado com lápis bíblico. Olha que interessante. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Aqui, nós voltamos para o que eu falei lá no versículo 1. A experiência de um crente vai ajudar em muito na instrução de outros. A experiência de Davi traz encorajamento a todos. Quando ele diz, eu confessei as minhas transgressões e o Senhor me perdoou, ele diz, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas.
sabendo que em Deus temos o perdão de nossos pecados, todos aqueles que são piedosos e querem viver segundo a vontade de Deus e segundo o caminho proposto por Ele, lhe farão súplicas, para que as suas iniquidades sejam perdoadas e os seus caminhos sejam aplanados. E aqui nós temos também o dia da graça. Eles te farão súplicas em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, há uma urgência em buscar ao Senhor. A demora é perigosa. Meus irmãos, quanto mais nós demorarmos em confessar as nossas transgressões ao Senhor, mais a nossa mente e o nosso coração ficarão cauterizados e acostumados com a iniquidade. Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas ao Senhor, em tempo de poder encontrá-lo. Porque essa demora não pode ser realidade na nossa vida. Temos que correr rapidamente aos pés do Senhor, confessando os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar estes pecados. Diz Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não deixemos que os dias se passem e aquele pecado vá tomando vulto dentro do nosso coração, mas que ele seja prontamente confessado, abandonado, e a misericórdia do Senhor será sobre nós. E ele diz, com efeito, quando transbordarem as muitas águas não atingirão. Confessar o pecado, tentar viver numa vida reta diante do Senhor, com integridade, é fácil? Não. Nós teremos dificuldades iminentes, mas os livramentos serão eminentes. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, quando vierem as adversidades, quando vierem as tentações, não atingirão. Por quê? Porque a súplica do justo pode muito em seus efeitos. E o coração sincero, de fato e contrito, Deus não o despreza. A oração feita com sinceridade, o arrependimento derramado diante do Senhor, Ele certamente fará com que o coração se sinta tranquilo com o perdão providenciado por Ele. O perdão do pecado é a garantia de que outras misericórdias nos serão dadas. Então, apesar do medo inicial de falar a verdade e confessar o seu pecado e ser visto como indigno diante do Senhor, dará lugar a um coração perdoado, pronto para viver em santidade no caminho proposto por Ele, sabendo que outras misericórdias serão dadas. Versículo 7, o que é que nós temos? Tu és o meu esconderijo, Davi falando para ele, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Cristo, o esconderijo para não pecar. Como fazer para, diante de um mundo tão caótico, tão cheio de tentações, tão cheio de atrações, não pecarmos, nos escondendo em Cristo? O salmista no Salmo 119, versículo 11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É a única forma de nós não pecarmos inveteradamente, de nós não pecarmos como pessoas que estão acostumadas com o mal, é observando a palavra do Senhor e nos escondendo em Cristo. As tribulações das quais os santos serão preservados são as mais diversas. Se estamos realmente escondidos em Cristo, se estamos seguindo a nossa vida de acordo com a palavra dEle, as mais diversas tribulações virão, mas nós seremos completamente preservados. E Ele nos cerca com alegres cantos de livramento. E do que nós somos libertos? Quando perdoados pelo Senhor, após confessarmos sincera e profundamente os nossos pecados. Nós somos libertos da culpa. Os ossos de Davi se enfraqueceram, o peso da culpa. Nós somos libertos do inferno. Nós somos libertos da morte. Se não fosse o perdão através do sacrifício de Cristo, qual seria o meu destino? Qual seria o seu destino? A morte.
mas não simplesmente a morte física, porque essa todos passarão, mas seria a morte eterna. Mas nós somos libertos através do perdão dos nossos pecados. Nós somos libertos de inimigos que são gerados pelas nossas más escolhas, pela nossa má conduta. Nós somos libertos das dúvidas, porque o perdão dos nossos pecados nos traz a certeza de salvação. Nós somos libertos das tentações, elas podem até vir, mas nós não seremos tragados por elas. Nós somos libertos de acidentes, de complôs. Não interessa o que armarem contra nós, nenhuma praga de fato chegará à nossa tenda se estivermos escondidos em Cristo. No versículo 8, nós olhamos agora o sacerdote falando a Davi: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. A resposta de Deus à oração de Davi, usando uma linguagem encontrada nas seções de sabedoria do Antigo Testamento, Deus promete orientar o salmista no caminho da aliança e da justiça. Se até ali ele estava caminhando errante, a partir de agora, sob os olhos do Senhor, ele começaria a caminhar de forma reta e justa, num caminho de aliança, ou seja, o Senhor propõe, Davi cumpre. O Senhor coloca os termos e nós cumprimos. O propositor desta aliança é o Senhor, e a parte que nos cabe é obedecê-lo. Não somente confiar, mas também obedecer. E é um caminho de justiça. Todo aquele que pratica a justiça, ele se coloca dentro do espectro de filhos de Deus. Aquele que pratica a injustiça certamente será colocado ao lado. Aqueles que não são filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justiça. E os seus filhos se comportam como Ele assim requer, com justiça. O versículo 9 diz: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não sejais como o cavalo ou a mula, em outras palavras, acrescentai à obediência a confiança. Você confiou que o Senhor te perdoaria quando você confessasse o seu pecado. Maravilhoso. Mas e a partir de agora, o que é que se segue? Depois da confiança para confessar os pecados e ser perdoado, o que vem depois disso? Uma vida de obediência. Caso não aconteça dessa maneira, então o nosso arrependimento não foi tão sincero assim. Uma vez que nós fomos perdoados, nós necessitamos mostrar ao Senhor os nossos frutos de arrependimento. Um deles é a obediência. O cavalo e a mula fazem a vontade do seu Senhor somente sob compulsão, somente quando os freios são puxados. Aí ele obedece. De outra sorte, não te obedece. Provérbios 26, 3. O que é que nós vemos lá? O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Quando nós seguimos agora o caminho de justiça e de aliança com o Senhor, e acrescentamos a confiança à obediência, nós somos também libertos dessa vara que é destinada às costas dos insensatos. Nós não podemos ser como os ímpios que desprezam a orientação de Deus e sofrem consequências danosas dessa atitude. Quem é justo, obedece por amor e por gratidão ao seu Deus, e são alvos da sua bendita proteção. Nós obedecemos ao Senhor, não por força, não por violência, não porque nos sentimos pressionados a confiar e a obedecer ao Senhor, mas simplesmente pela nossa gratidão em termos sido perdoados dos nossos pecados. O versículo 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Mais uma vez, uma distinção entre a atitude do ímpio e a atitude do justo. Nesse versículo nós enxergamos as muitas tristezas que resultam do pecado. Ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Não é um sofrimento qualquer, não é um sofrimento passageiro, é muito sofrimento.
Entenda que aqui Davi falou: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pense agora no ímpio. O ímpio que não tem preocupação nenhuma em confessar os seus pecados. O ímpio que não tem nenhuma intenção de ser perdoado por Deus, porque ele não considera a palavra de Deus. Ele vive como se não houvesse amanhã, como se não existisse Deus, como se ele fosse dono do seu próprio nariz. Muito sofrimento vai enfrentar quem assim procede. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Qual a porção dos maus? Muito sofrimento. Mas nós vemos também no mesmo versículo a misericórdia que cerca a vida do crente, mesmo em suas horas de maior dificuldade. Quando ele diz aqui: o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que é que está destinado então aos fiéis? A misericórdia de Deus os assistirá. Meus irmãos, são exatamente 88 dias em que muito provavelmente alguns de nós não estão podendo ir até os seus postos de trabalho. Mudamos toda a nossa rotina, mudamos todo o nosso pensamento, os nossos planos, muitos deles para 2020 foram totalmente desfeitos. Ainda tivemos certamente muito medo de que essa praga chegasse até a nossa casa. Chegou muito próxima de muitos de nós. Mas nós que estamos aqui falando, e você que está aí ouvindo, a misericórdia do Senhor nos assistiu. Lembre disso. E o versículo 11 nos traz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. A base da alegria do crente é o perdão. Abundantemente cantemos louvores ao Deus da nossa salvação. Ele perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra. Retos de coração é uma descrição instrutiva. Retos de coração. Que o nosso coração não seja horizontal ou rastejante. Não curvos nem inclinados, principalmente ao mal, mas verticais no coração. Retos de coração. Coloquem o seu coração diante de Deus. Inclinem o seu coração para Deus. Dirijam todos os seus pensamentos e todas as obras do seu coração para Deus. Sejam retos de coração. Duas simples aplicações para encerrarmos esse momento de meditação. O evangelho de perdão é a base da felicidade do pecador arrependido. É maravilhoso saber que o nosso pecado está coberto e perdoado. É uma grande maravilha. Embora o pecado seja ofensivo a Deus, Ele vai estar pronto para perdoar. E Ele é fiel em perdoar os pecados logo que nós nos voltamos para Ele em confissão honesta. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É uma tolice seguir em frente sem confessar o pecado. Porque a demora só causa miséria ao coração do cristão verdadeiro e coloca em perigo o incrédulo com tristezas sem fim, muito sofrimento. É inútil tentar esconder o nosso pecado do Deus que conhece todas as coisas. Nós não estamos diante daquele que foi pego de surpresa pelo nosso pecado. Nós estamos diante daquele que sabe tudo. É inútil tentar esconder. Contudo, quando paramos de dar desculpas e confessamos abertamente a nossa culpa diante de Deus, nós descobrimos a bênção do perdão. É doce para um pecador saber que é completamente perdoado por Deus, porque ele não deseja passar pela destruição, porque ele necessita de perspectivas de futuro. E em Cristo nós temos o perdão dos pecados e a certeza da vida eterna. Uma segunda e última aplicação: o perdão dos pecadores. É possível por causa da morte de Cristo, que foi apresentada a Israel no Antigo Testamento, por meio de promessas de um Salvador sofredor. Gênesis 3,15 começa toda essa história. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O nosso Salvador também foi apresentado pelos tipos de sacrifício em Levíticos 4:20, e fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado.
Assim lhe fará e o sacerdote por eles lhe fará expiação, e eles serão perdoados. O pecado não é atribuído aos crentes porque foi imputado a Cristo. Lembre disso, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus suportou a culpa do pecado para que seu povo ficasse livre das consequências e da influência sobre a consciência deles. Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Deus ouve as nossas orações de confissão por causa das orações intercessórias de Cristo. Vamos incluir orações de confissão em nossos hábitos diários. Nós sabemos que seremos ouvidos e se agirmos com sinceridade, nós seremos perdoados perfeitamente pelo nosso Pai Celestial. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós guardemos essa palavra no nosso coração e que nos sintamos confiantes e certos de que, apesar de pecadores, temos um Deus que nos perdoa os pecados. Basta que confessemos com sinceridade e que após isso mantenhamos uma vida de integridade e de obediência ao Senhor.